Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de mais uma goleada do Verdão no Campeonato Paulista Sub-20. A vítima da vez foi o Água Santa. Verdão jogou em Guarulhos e fez 6-1 na equipe de Diadema. Daqui a pouco tem os 7 gols da partida. Tivemos alguns destaques importantes, como a gente sempre faz aqui. Vamos atualizar os números, principalmente de alguns atacantes do Palmeiras que têm se destacado no estadual. E o Verdão é líder do grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20, uma campanha perfeita até aqui, com 12 pontos ganhos em 4 jogos disputados. Então é isso mesmo, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento e 21 gols marcados em 4 jogos, cara. Por isso que somos líderes, né? Por conta do saldo de gols, até porque Red Bull Bragantino e Portuguesa também tem 12 pontos. Bom, e o artilheiro do dia foi o Agner, marcando 2 vezes. Detalhe que ele foi reserva, né? Entrou durante o segundo tempo e marcou 2 gols, aliás, 2 belos gols, com destaque para o último deles, né? Que foi o gol que fechou o placar, né? Foi o 6º gol do Palmeiras. Vocês vão ver daqui a pouquinho, cara. Foi um golaço do Agner, que tem como principal característica aquele chute forte, seco, sempre certeiro, né? De fora da área. E o Agner é o artilheiro do Verdão no estadual, com 5 gols marcados. E ele, além disso, ele tem 2 assistências também. Então são 7 participações em gols em 4 jogos no Campeonato Paulista Sub-20. Absurdo essa participação do Agner até aqui no estadual. E na temporada como um todo são 7 gols já, né? Porque além dos 5 que ele tem no Paulista, ele tem 2 na Copinha também, né? Marcou 2 gols lá na Copinha de janeiro. Então, com esses 7 gols, ele é o terceiro maior artilheiro do Sub-20 em 2025. Fica atrás apenas do Riquelme Felipe e do Eric Belé. Bom, e se o Agner se destacou entrando no segundo tempo, vamos falar agora de 2 atletas que se destacaram bastante na primeira etapa. Aliás, foram os 2 atletas que marcaram no primeiro tempo, né? Nos primeiros 45 minutos o Verdão fez 2-1, e aí a goleada se desenhou só no segundo tempo, né? E os 2 destaques do Palmeiras na primeira etapa foram exatamente os autores dos gols. Então, começando por ele, o Antônio Marcos, né? Que marcou no primeiro tempo, tinha participado do primeiro gol também, marcado pelo Juan Francisco. Mas vamos falar do Antônio Marcos, cara, que participou de 3 jogos no estadual até aqui, marcou 3 gols, então uma média de 1 gol por jogo, e ele também deu 2 assistências. Tá numa fase muito boa, inclusive entrando bem em jogos de brasileiro, o Antônio Marcos. E aproveitando que eu falei dele agora enquanto eu falava do Antônio Marcos, né, vamos falar agora do Juan Francisco, que foi exatamente quem abriu o placar lá em Guarulhos. Vem bem, né, o Juan Francisco, a gente sempre lembra aqui que ele tem uma idade abaixo, né, nascido em 2008, então ele tem idade ainda sub-17, né, poderia estar jogando nas competições abaixo ali, de categoria abaixo ali, mas ele está cada vez mais efetivado no sub-20 e tem jogado muito bem o Campeonato Paulista. Até aqui são 4 jogos disputados com 4 gols marcados, além de 2 assistências. Bom, e no segundo tempo, além dos 2 gols do Agner, que eu já citei aqui, né, tivemos gol também do Luiz Arthur. Aliás, foi o primeiro gol do Luiz Arthur na temporada, tá fazendo um papel diferente até, né, tá jogando como um camisa 8, ele sempre foi um atleta até mais ofensivo, né, como um meia ou até um atacante nos últimos anos. E o gol do Luiz Arthur, a gente vai assistir já, foi em bela cobrança de falta. E outro palmeirense que marcou na segunda etapa foi o Eric Belé, que é um jogador que a gente está acostumado a ver em jogos de Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Ou seja, faz parte do time principal, dá para dizer assim, do Sub-20. O Belé jogou estadual no final de semana porque ele está suspenso agora para o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 que acontece nessa quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa, tá? Então, o Belé marcou pela 11ª vez nessa temporada pelo Sub-20, é o vice-artilheiro da categoria em 2025. Bom, e sobre a escalação do técnico Gilmey Aimberê em relação aos últimos jogos de Campeonato Paulista, a grande novidade foi mesmo a presença do Eric Belé entre os 11 iniciais. Então, vamos lá, no gol tivemos Alex Gabini, que vem se revezando na meta com o Cauã Lima nesses jogos de Campeonato Paulista Sub-20. Na lateral direita, João Gabriel. Na esquerda, o André Lucas. Vamos lá para a zaga, o Thiago, capitão do time, ao lado do Miguel Rocha. No meio, primeiro volante, o Fábio. Camisa 8, Luiz Arthur. No meio, camisa 10 para ele, Eric Belé, portanto. E na frente, né, jogando lá no ataque, o Heitor, que aliás é outro jogador que está suspenso para o jogo do Brasileiro agora, aproveitou, foi titular, jogou os 90 minutos contra o Água Santa. E o Heitor teve companhia lá na frente de Antônio Marcos e Juan Francisco. Bom, e o Palmeiras teve como destaque na etapa inicial exatamente os 2 últimos que eu citei na escalação, né? Juan Francisco, que foi quem abriu o placar, e também o Antônio Marcos. Os 2 participaram bem dos 2 primeiros gols do Verdão no jogo. Vamos assistir, ó, o primeiro gol do Palmeiras. Vocês vão ver que o Antônio Marcos briga muito pela bola, ganha 2 divididas, vai muito bem no lance. Aliás, está em ótima fase o Antônio Marcos. Ele tenta o chute, o goleiro rebate, né? Dá o rebote ali, e aí o Juan Francisco, esperto, consegue a cabeçada para abrir o placar e o Palmeiras consegue, portanto, marcar o primeiro gol lá em Guarulhos, consegue aquela tranquilidade, né, de você abrir o placar
contra um adversário teoricamente mais fraco, mas que a gente vai ver que diminuiu no final do primeiro tempo. Bom, e eu falei que o Netuno diminuiu ainda no primeiro tempo exatamente porque o Verdão ampliou o marcador minutos depois do gol do Rua Francisco, e aí quem marcou foi exatamente o Antônio Marcos. Vocês vão ver o lançamento do Thiago, né? É exatamente o Antônio Marcos quem desvia de cabeça, ou seja, ele participa do início da jogada, a bola vai passar pelo Belé, pelo Rua Francisco, aí o Juan foi o autor da assistência para o Antônio Marcos, que já apareceu lá na frente, né? Completou para o gol. Então, mais um gol do Antônio Marcos no Campeonato Paulista Sub-20. Aliás, ó, Rua Francisco e Antônio Marcos têm 5 gols cada um na temporada pelo Sub-20. São dois atletas que não só marcaram pelo Paulista, mas como já balançaram as redes pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 também. E como eu falei, portanto, o Água Santa diminuindo no final do primeiro tempo. Vamos lá assistir o gol do Pierre, que foi o único gol do time de Diadema na partida. Recebeu na cara do gol, né? Pierre tocando na saída do goleiro Alex Gabini. Então, a primeira etapa terminou 2-1 para o Palmeiras. Bom, no intervalo, o técnico Gilmei Aimberê fez 3 mexidas, né, rodando sempre bastante o elenco em jogos de estadual. Então, saiu um zagueiro, né, no caso saiu o Rocha e entrou o Diogo. E na frente, 2 mexidas. Exatamente os 2 autores dos gols deixaram o gramado no intervalo. Então, saiu Rua Francisco e Antônio Marcos e entrou Murilo Dourado e Kidani. E ainda sobre as mexidas do técnico Gilmei Aimberê, quem entrou durante a partida, mais especificamente durante o segundo tempo, foi o Rodrigo Guetti, lateral direito, que na última temporada tinha atuado pelo Botafogo, é cara nova no Sub-20 palmeirense nessa temporada, fez sua estreia contra o Água Santa. Bom, e no segundo tempo o Palmeiras sobrou em campo, né? Como vem acontecendo em jogos de Campeonato Paulista, o Verdão começa a rodar o elenco, tem opções ótimas no banco, diferente de algumas equipes de menor expressão que não conseguem rodar tanto assim o elenco, né? E o Verdão, além de ter mais peças importantes no banco que entram e fazem a diferença, falei que entrou Dourado deu assistência. O Kidani entrou, foi mais um que entrou e deu assistência. E a gente vai ver que o Wagner entrou também ali mais ou menos na metade do segundo tempo, e o Wagner entrou e fez 2 golaços ali em sequência, né? Aliás, é o artilheiro do Palmeiras no estadual, acho que só ficou no banco porque o Belé pôde jogar, né? Então, assim, o elenco do Verdão é muito forte, então acaba se sobressaindo na segunda etapa, exatamente porque o Gilmei começa a rodar o elenco, tem várias opções boas no banco, e o preparo físico do Verdão, né? A parte física também, a equipe alviverde sobra bastante. Então vamos assistir em sequência agora os 4 gols do Verdão no segundo tempo e aí consolidando a goleada por 6-1. Aos 6 minutos da segunda etapa tivemos esse gol aí, ó, do Luiz Arthur em cobrança de falta, 3-1 para o Palmeiras, não percam as contas, primeiro gol do Luiz Arthur na temporada. Vamos lá para o quarto gol do Verdão, bela assistência do Murilo Dourado para o Eric Belé, Belé marcando seu primeiro gol no Campeonato Paulista, e o Dourado e Belé, essa dupla aí que fez sucesso no Sub-17 no ano passado, agora fazem parte em definitivo do Sub-20. Agora os gols do Wagner, ó. Primeira assistência do André Lucas, lateral esquerdo toca, ele domina, leva para a direita dele, que é mortal, bate forte, né? Esse foi o 6º gol do Wagner na temporada. E o 7º dele, olha o passe do Kidani aí, ó. Encontrou o Wagner na entrada da área, ele tira o marcador, bate cruzado no canto, forte, golaço, cara, golaço do nosso meio atacante, que tem números excelentes no Campeonato Paulista, já são 5 gols no estadual e 7, como eu disse, em 2025. Bom, tá então os gols do Verdão no segundo tempo, com destaque para os 2 últimos gols marcados pelo Wagner, especialmente o último, né? Gol que fechou o placar, para mim um golaço, né? Recebeu do Kidani, trouxe para a direita, bateu cruzado de fora da área. O Wagner tem como principal característica, né? Esse chute seco, forte, certeiro de fora da área, e tá chegando a hora, né? Do Verdão definir se vai ficar com o jogador, ele pertence ainda ao Fluminense. Quando tivermos mais informações, claro que a gente traz aqui para vocês, tá? O Wagner que só foi reserva porque o Belé pôde atuar no jogo de Paulista, né, no último final de semana, mas o Wagner é um atleta que, como eu falei no começo do vídeo, tem excelentes números no estadual e na temporada como um todo, né? Eu quero destacar também os últimos garçons ali, né? Os 2 atletas que deram exatamente os passes para os gols do Wagner. Primeiro o André Lucas, lateral esquerdo, que vem bem no estadual, já deu 2 assistências, e detalhe que o André Lucas se machucou minutos depois desse primeiro gol do Wagner, teve que deixar o gramado, então a gente deseja melhoras ao nosso lateral esquerdo, que ele possa já estar à disposição do Gilmei para a próxima partida. E o último garçom ali da partida, quem achou o Wagner no meio ali para ele marcar aquele golaço, foi o Kidani, né? Kidani é outro atacante que tem bons números no estadual até aqui, são 4 jogos disputados, 2 gols e 2 assistências, é isso mesmo, uma participação em gol a cada vez que ele atua, e detalhe que ele não foi titular nenhuma vez, então mesmo com pouca minutagem, Kidani já tem 4 participações em gol
no estadual, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Antes, só lembrando que temos jogo no próximo final de semana do Campeonato Paulista Sub-20, né? O próximo compromisso das crias vai ser no sábado contra o São Bento, em Sorocaba. Então, devo estar nesse jogo, tá? Então, a gente deve ter aquelas entrevistas que vocês estão acostumados a ver, que eu faço aqui desde 2019, 2020 ali, né? Tantos jogadores que já passaram por aqui. Ative a notificação para você não perder nenhuma dessas entrevistas. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou do conteúdo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. E comenta que é sempre muito importante para nós, que eu sempre respondo tudo. Debato aqui com vocês nos comentários o que vocês têm achado das partidas do Verdão no Campeonato Paulista Sub-20 até aqui. Convenhamos, estamos sobrando na competição, né? São 4 jogos e 4 goleadas. Nessa semana ainda tem jogo do Sub-17 do Palmeiras, tem jogo do Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai aparecer muito aqui no canal Verdão Info durante essa semana. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.